O Orochimaru iria ser o Jinchuriki do Oito Caudas. Quando o assunto é teorias de Naruto, normalmente aparecem aquelas completamente malucas. Mas de vez em quando surge uma hipótese ou outra que, mesmo sem confirmação oficial, faz tanto sentido que coloca uma pulga atrás da sua orelha. E hoje eu quero levantar justamente uma dessas teorias. E se o Orochimaru originalmente tivesse sido pensado para ser o Jinchuriki do Oito Caudas? E se acalme aí, eu não estou dizendo que isso é um fato. Não existe nenhuma entrevista do Kishimoto confirmando isso. O que eu quero fazer aqui é juntar várias referências, inspirações mitológicas, escolhas de design e decisões de roteiro que, quando colocadas lado a lado, criam uma possibilidade muito interessante. E sendo sincero com você, Genin, depois que você perceber todas essas conexões, vai ser difícil não enxergar essa possibilidade. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Primeiro, vamos lembrar de uma coisa. Durante boa parte do Naruto clássico, as biju ainda eram um conceito extremamente nebuloso. A gente conhecia a minha biju favorita, o Shokaku. Também conhecíamos o Kurama. Mas ainda não existia toda aquela estrutura dos 9 monstros. Não haviam referências sobre os Jinchurikis espalhados pelo mundo. Killer Bee, Guerra Ninja, nada disso havia sido apresentado ou explorado. Ou seja, o Kishimoto ainda estava construindo parte do universo. Isso abre espaço para imaginar que algumas ideias foram mudando conforme a história crescia. Agora vamos olhar um pouco para o nosso amigo da cobra, lá ele, o Orochimaru. Desde a primeira aparição, o Orochimaru sempre foi associado a serpentes gigantes. Tudo nele remete a cobras, suas invocações, sua pele, seu corpo, sua regeneração, sua forma de lutar, seu estilo visual, isso não é segredo pra ninguém. Até mesmo seu objetivo de abandonar o próprio corpo lembra muito uma serpente trocando de pele. Mas existe uma técnica muito interessante, a técnica de Yamata no Jutsu. Essa é considerada a técnica suprema relacionada às cobras de Orochimaru. Ela não transforma o Orochimaru em qualquer serpente, ela transforma o Orochimaru em uma criatura colossal com 8 cabeças e 8 caudas. Exatamente, cobra de 8 rabos. Só isso já é um pouco curioso. Ainda mais com o Orochimaru sendo apresentado mais ou menos onde duas bijus foram introduzidas de fato na obra. O Kurama, que já estava ali há muito tempo, mas não tinha tanto destaque, e o próprio Shukaku. E calma, eu sei, essa técnica não é utilizada no Naruto clássico, mas ela pertence a um personagem que foi introduzido na história mais ou menos na época onde as bijus começaram a ganhar destaque. Falando dessa técnica, fica tudo mais interessante quando lembramos de onde veio a inspiração para ela. A Yamata no Orochi é uma criatura lendária do folclore japonês. Um dragão serpentino gigantesco com 8 cabeças e 8 rabões. Segundo a lenda, essa criatura era tão enorme que ocupava 8 vales e 8 montanhas ao mesmo tempo. Sempre referência ao número 8. Você percebe como essa descrição lembra muito a maneira como Kishimoto apresentava as biju no começo da obra? A própria Kurama, por exemplo, era descrita como capaz de provocar tsunamis com o movimento de suas caudas. Era uma criatura colossal, praticamente um desastre natural vivo. A Yamata também possui exatamente esse tipo de descrição. Ela não é apenas um animal gigante, ela é uma calamidade. E aí começam as coincidências. As biju de Naruto, praticamente todas, são inspiradas em criaturas do folclore asiático. O Kurama é baseado nas Kitsune. A Matatabi lembra diretamente o Nekomata. O Chomei possui inspirações em insetos espirituais. Ou seja, o Kishimoto claramente bebeu muito da mitologia oriental para criar suas biju. Então, porque justamente a Yamata no Orochi, uma das criaturas mais famosas do Japão, apareceria ligada ao Orochimaru e não como uma biju. Na própria mitologia japonesa, quem derrota a Yamata é o Susanoo. E como ele derrota? Usando a sua espada. Durante o combate, ao cortar o corpo da criatura, Susanoo encontra dentro de uma das caudas uma espada lendária, a espada Kusanagi. E essa espada passa a fazer parte das 3 relíquias imperiais do Japão. Agora, analise o que o Kishimoto faz em Naruto Shippuden. Orochimaru utilizava a técnica de Yamata. E quem derrota essa técnica? O Susanoo do Itachi, usando justamente a espada Totsuka. Você consegue perceber as referências? Não é uma homenagem simples. É praticamente uma recriação do mito. Susanoo derrotando Yamata, só que adaptando para o mundo de Naruto. O personagem inteiro de Orochimaru é construído em cima dessa lenda.
E sim, o Kishimoto utilizava lendas do folclore para outras coisas além das bijus, como é o caso do Rei do Submundo, a invocação do Rinnegan. Mas as bijus, especificamente, eram grandes referências a grandes lendas do folclore japonês, ou asiático, mas existem outros detalhes bem interessantes sobre essa teoria. No jogo Ultimate Ninja Storm 2, existe um detalhe muito curioso. Quando o Orochimaru usa a técnica de Yamata, as 8 cabeças unem sua energia e disparam um gigantesco ataque concentrado. Visualmente, aquilo é claramente uma bijudama. Não é exatamente igual, mas lembra muito. Até mesmo no mangá e no anime, algumas bijudamas variam na aparência. Visualmente, a técnica da Yamata no jogo lembra demais uma bijudama, uma esfera de energia, concentração de chakra e um disparo devastador. E claro, o jogo não é canônico, mas é sim um jogo oficial. E vale lembrar que muitas vezes os jogos recebem orientações da própria equipe responsável pelo anime ou pelo mangá. Ou vocês acham mesmo que os jogos simplesmente podem fazer o que quiserem com os personagens? Não é bem assim, cara. Continuando, é uma escolha de design que chama a atenção. E isso nos faz pensar. Será que em algum momento do desenvolvimento da obra, a Yamata poderia realmente ter sido pensada como uma criatura equivalente a uma biju? Ou até mesmo a própria biju de 8 caudas? As caudas no mundo de Naruto geralmente têm uma importância muito grande em sua referência. A quantidade remete a biju. Você consegue lembrar alguma criatura com 2 caudas além do Matatabi? Ou 3 caudas além do Izobu? E assim por diante, dentro do universo de Naruto, eu tenho certeza que você não consegue lembrar. Mas curiosamente, 8 caudas é dividido por 2 criaturas, o Gyuki e a Yamata. Agora vamos pensar um pouco na cronologia da história. Quando o Orochimaru é apresentado, ele é disparado um dos maiores monstros do verso. Afinal de contas, ele foi responsável por destruir Konoha e ganhar do Hiruzen, ganhar entre aspas. Naquele momento, ele parecia uma ameaça muito acima de qualquer outro personagem. Depois, conforme Naruto evolui, surgem as bijus completas, os Jinchuriki, a Akatsuki, o próprio Killer Bee, entre alguns outros personagens e conceitos. O nível da obra vai mudando aos poucos. Talvez o Kishimoto simplesmente tenha decidido separar alguns conceitos. Ao invés do Orochimaru representar uma criatura semelhante ao Kurama, assim sendo o 8 caudas, o Kishimoto acaba criando o Gyuki, entregando essa função para Killer Bee e não Orochimaru, que já tinha muito peso narrativo. Além de tudo, o Killer Bee precisava existir. A relação dele com 8 caudas é essencial para o treino de Naruto. Afinal de contas, quando Naruto vai treinar com Killer Bee, que outro Jinchuriki poderia ajudar Naruto naquele momento da história? Nenhum. Se forçar muito, o Gaara. Agora pense se Killer Bee não existisse. O Orochimaru que não faria esse papel. Então faz muito sentido passar esse papel do Jinchuriki do 8 caudas para outro personagem. Mas imagine por um instante se o Orochimaru realmente fosse o Jinchuriki do 8 caudas. Tudo também faria muito sentido. A quantidade absurda de chakra de Orochimaru, a resistência quase infinita, sua regeneração, sua capacidade de sobreviver a situações impossíveis, seu corpo monstruoso, sua obsessão por evoluir e sua falta de interesse por Naruto lá na Floresta da Morte. Afinal de contas, pra que se importar com o Kurama quando você também possui algo relativo ao Kurama? Mas é claro, nesse ponto estamos entrando completamente no campo da especulação. Mas é justamente isso que tornam as teorias de Naruto tão divertidas. No final das contas, eu acho que existem 2 cenários possíveis. O primeiro é que tudo isso sempre foi apenas uma enorme homenagem ao folclore japonês. Kishimoto queria adaptar o mito da Yamata, do Susanoo e da Kusanagi dentro da história de Naruto, e nada além disso. E o segundo cenário possível é que durante os primeiros rascunhos da obra, antes do sistema completo dos biju existir, Orochimaru poderia sim representar uma criatura equivalente à futura 8 caudas. Mas com o tempo, Kishimoto reorganizou suas ideias. Mas enfim, Geninzada, eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa teoria? Será que Orochimaru de fato seria o Jinchuriki do 8 caudas? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Também deixe seu like e se inscreva. Eu espero vocês numa próxima.